Apresento mais um evento da série Desafios do Desenvolvimento, denominado Fórum Futuro da Governança Fiscal. Este evento é uma parceria do FIB com o IDP, a FGV, Conhecimento, e o ISCSP, para além da Universidade de Coimbra e a APP, o CAP, Instituto Rui Barbosa, a FNP e o SEBRI. Conta ainda com o apoio do Centro Científico e Cultural de Macau, que hoje nos acolhe. O nosso objetivo durante os próximos 3 dias será aprofundarmos o debate fiscal atual no cenário mundial e, especialmente, o caso brasileiro. Este caso específico requer especial atenção para o federalismo fiscal, que passou a lidar com os desafios trazidos pela revolução digital e o pós-Covid. Aspectos conceituais e teóricos, experiências internacionais e perspectivas brasileiras são as perspectivas que guiarão os nossos painéis de cada dia deste fórum. O nosso evento ocorre maioritariamente de forma presencial, com algumas intervenções remotas ou por gravação. Ressaltamos que o vídeo de cada painel será disponibilizado na íntegra no canal do FIB no YouTube, logo após o término do nosso evento, bem como as entrevistas e apresentações aqui registadas. Para a abertura deste fórum, convidamos a integrar a mesa o excelentíssimo Sr. Vitalino Canas, Presidente do Conselho Diretivo do FIB e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A excelentíssima senhora Carmen Amado Mendes, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, que nos acolhe durante os 3 dias em que decorrerá este evento. O excelentíssimo senhor José Roberto Afonso, professor do IDP e do ISCSP e vice-presidente do FIB. O excelentíssimo senhor Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e presidente do Conselho Consultivo do FIB, que se junta a nós remotamente. Meus caros senhores, tenham então a palavra, é toda vossa. Penso que me cabe a mim começar a dizer umas breves palavras de boas-vindas a todos os presentes, agradecer muito ao professor Vitalino Canas, presidente do FIB, ter-se lembrado mais uma vez de organizar aqui um evento no Centro Científico e Cultural de Macau e ademais direção do FIB e a todos os participantes. Este Fórum de Integração Brasil-Europa, como saberão melhor do que eu, desempenha um papel de grande relevo na promoção da integração cultural, económica e social entre o Brasil e a Europa, especialmente Portugal e os demais países lusófonos. Aqui o Centro Científico e Cultural de Macau tem por missão a promoção do conhecimento sobre as relações entre a Europa e a Ásia, especialmente entre Portugal e a China, e dando um destaque especial ao papel de Macau. E a região administrativa especial de Macau assume um papel de plataforma muito especial na ligação da China aos países de língua portuguesa. Inclusive tem um fórum de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, cujo secretariado permanente está em Macau e onde estão representantes de Portugal e do Brasil. Portanto, parece-nos assim que faz todo o sentido desenvolvermos e acarinharmos esta parceria entre as duas instituições, entre o Centro Científico e Cultural de Macau, entre o Fórum de Integração Brasil-Europa e é o segundo evento, como referi, que aqui realizam. Espero que não seja o último e que se sintam de facto em casa. E em relação a este evento de hoje, que sublinha a importância da internacionalização, gostaria de dizer umas breves palavras para este entendimento da governança fiscal. Este fórum reúne expositores estrangeiros, membros de organismos multilaterais, professores e pesquisadores internacionais
que no fundo nos vão apresentar desafios e experiências recentes no mundo que serão então debatidas e comentadas por especialistas e decisores políticos brasileiros. Há a expectativa de que com a progressiva consolidação do FIB se possa alargar a rede de forma a integrar especialistas também de outras geografias, nomeadamente de Macau. Na América Latina e no Brasil, com o novo governo, assiste-se a uma época de grandes desafios, inclusive é para a própria consolidação democrática, pelo que o tema aqui hoje abordado é da maior relevância. Parece-me que este fórum pretende, no fundo, alertar e aproximar as novas autoridades governamentais, parlamentares e os formadores de opinião no Brasil para as discussões em torno do novo arcabouço institucional para as finanças públicas que já vinha ocorrendo na Europa e no resto do mundo e agora se tornaram uma necessidade para o Brasil. Tema da maior importância e desejo-vos por isso as maiores felicidades e sucessos para os trabalhos e que usufruam aqui do espaço também do centro com uma visita ao museu que fica nos pisos inferiores e também à nossa biblioteca que está aqui no edifício ao lado, que é a melhor biblioteca em Portugal com obras sobre a Ásia. Portanto, que o gosto da Ásia, para aqueles que ainda não o têm, possa de facto ser uma inspiração depois dos dias que passam aqui neste centro. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do FIB, queria deixar aqui algumas palavras, começando por uma saudação muito especial e amiga à professora Carmen Amar Mendes pelo seu apoio. Deixaria também a minha palavra de saudação a todos os presentes. O FIB continua a dar o seu contributo para, de forma independente e plural, debater temas vitais para o nosso futuro coletivo, deste lado do Atlântico e do lado de lá do Atlântico. E permitam que exprima aqui, desde já, a minha satisfação por ter sido possível reunir o elenco de personalidades, de especialistas que temos na nossa lista de participantes. O FIB tem vindo paulatinamente a alargar o seu elenco de nacionalidades participantes nos nossos eventos. A professora Carmen Amado Mendes já aqui referiu que é uma ambição nossa também, partilhada, de irmos para outras zonas do globo, designadamente para o Oriente e dentro do Oriente para Macau, com o qual Portugal tem uma relação muito estreita e sendo um território de língua oficial portuguesa, partilha isso também com o Brasil, como o maior país de língua oficial portuguesa. Estamos, portanto, a alargar o nosso elenco. Este conjunto de painéis que aqui temos nestes 3 dias já são mais internacionais do que outros anteriores e vamos continuar nesse objetivo. Queria aqui realçar o trabalho empenhado do nosso vice-presidente, o professor José Roberto Afonso, ele próprio, aliás, uma autoridade brasileira e internacional nas temáticas que vamos aqui debater ao longo destes 3 dias, agradecer-lhe a ele todo o esforço para desenvolver este programa, montá-lo e dar-lhe estas tonalidades de excelência que ele tem. Agradecer também ao meu colega, outro colega de direção, Eduardo Jorge, que discretamente é sempre a garantia da estabilidade das nossas organizações e da relação com o nosso esforçado staff. Benjamin Franklin disse em 1789, não terá sido o primeiro a fazê-lo, mas é, digamos, o mais famoso a tê-lo feito, disse em 1789 que nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Isso era verdade em 1789, aliás, os americanos bem o sabiam porque, como todos sabemos,
a Revolução Americana e a independência americana esteve muito relacionada com o lançamento de impostos sobre os colonos, nessa altura, britânicos da América do Norte, que se revoltaram a seguir, após o Stamp Duty e outros impostos que foram lançados, sem o consentimento dos próprios, e isso causou aquilo que viria a ser a independência norte-americana. Portanto, a independência norte-americana teve essa origem, o que significa que os impostos eram muito importantes, e já eram importantes muito antes disso, e continuam a ser muitíssimo importantes para as nossas sociedades atuais. Particularmente para as sociedades em que, como acontece em Portugal, como acontece no Brasil, os textos constitucionais são textos constitucionais muito generosos no plano dos direitos sociais esses que, como também é conhecido, implicam um dispêndio financeiro e um esforço financeiro muito significativo. As Constituições portuguesa e brasileira são, aliás, referenciais ao nível global pela generosidade na consagração de direitos sociais. Ora, a existência de direitos sociais, a generosidade dos direitos sociais, naturalmente implica um esforço financeiro muito significativo, tanto mais que, ao mesmo tempo que existe essa generosidade, continua a haver uma situação social de grandes desigualdades, de grandes desequilíbrios dentro das nossas populações. Portanto, continua a ser necessário implementar os direitos sociais, continua a ser necessário financiá-los, continua a ser necessário desenvolvê-los e continua a ser necessário ir buscar os recursos necessários para isso, através, sobretudo, dos impostos, como todos nós sabemos. Um dos grandes desafios, e creio que é um desafio comum a todos os setores do mundo inteiro, talvez com maior incidência nuns do que noutros, mas comum a todos os setores, um grande desafio é encontrar um equilíbrio. O equilíbrio entre a necessidade de acorrer a essas necessidades sociais, mas também a necessidade de ser justo na distribuição dos sacrifícios. Todos nós temos opiniões em relação ao assunto. Em Portugal debate-se muito se nos últimos anos não tem sido, sobretudo a classe média, chamada classe média, a suportar o maior esforço e talvez com algum desequilíbrio. Isso é um debate político de grande importância. E conhecemos muitas queixas de vários setores da sociedade portuguesa, muitas queixas sobretudo da chamada classe média, de que o principal esforço está a incidir excessivamente sobre ela, e isso tem implicado uma degradação de alguns níveis da sua vida. Portanto, há aqui um esforço que é um esforço partilhado por todos os países e seguramente partilhado por Portugal e pelo Brasil, um esforço de conseguir os recursos financeiros necessários para uma certa redistribuição que diminua as desigualdades, mas fazê-lo com equilíbrio, de forma a não sobrecarregar excessivamente um setor da sociedade em relação a outros setores da sociedade e, ao mesmo tempo, de forma a não impedir que a economia se continue a desenvolver e continue a haver incentivo para que essa economia se desenvolva com investimento e com empreendedorismo. Portanto, há aqui um grande desafio, que é ter boas ideias em relação a isto. O FIB conta com os participantes deste fórum para irmos discutindo e avançando nessas boas ideias, porque necessitamos, de facto, de muito boas ideias. Gostaria aqui de agradecer aos nossos parceiros, que têm crescido em número, mas também em apoio. Já foram aqui referidos esses mesmos parceiros, mas não posso deixar de dizer algo de específico, deixar uma palavra para a professora Carmen Amado Mendes e para o Centro Científico e Cultural de Macau. Trata-se de uma instituição belíssima, que eu conheço desde praticamente nasceu, no final da década de 90, uma instituição com uma missão nobre, mas que tem lutado com muitas dificuldades para subsistir, tem dificuldades para cumprir adequadamente a sua missão.
E creio que é algo para a qual as autoridades e todos nós devemos olhar com atenção, porque esta instituição merece não apenas sobreviver, mas melhorar ainda mais o papel que desempenha na sociedade portuguesa. Mas é uma instituição que tem algumas dificuldades, nós reconhecemos aqui, temos procurado contribuir na medida do possível para ajudar, modestamente, como é óbvio, mas tem algumas dificuldades. E por ter algumas dificuldades é especialmente valioso este apoio que nos dá e este acolhimento que nos tem concedido para as nossas realizações. Tendo dificuldades, apesar de tudo, ainda consegue encontrar recursos, ainda consegue encontrar alguma capacidade para também nos ajudar, nós que somos uma instituição que está a crescer, nasceu há pouco tempo e que está a crescer, mas tem crescido muito rapidamente, fruto, em muitos casos, do apoio que temos recebido das instituições como o Centro Científico e Cultural de Macau. Por isso, termino as minhas palavras expressando a minha gratidão e dizendo que sempre que nos puderem receber, nós cá estaremos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Só queria falar aqui brevemente, confirmando todas as palavras do professor Vitalino, agradecer à professora Carmen, recomendar a todos depois conhecerem o belo museu que há aqui embaixo, e dizer assim, esclarecer que a gente está com alguma dificuldade de conexão com o Brasil. O ministro Gilmar Mendes está nos acompanhando, mas não está conseguindo chegar ao sinal. Mas ele será, né, debatedor, vai comentar a exposição da Tereza daqui a pouco e vai daí fazer sua colocação. E, aliás, para provar que a gente não só defende como cortamos gasto e dívida, eu vou cortar o tempo, não vou falar nada. Afinal de contas, a gente não veio aqui para ouvir os brasileiros em si, né? Ouvirmos Tereza, Luiz e tantos outros mestres que estamos aqui. Vamos passar, cadê nossa apresentadora? Vamos passar imediatamente para o próximo painel, que a gente está aqui um pouquinho atrasado no tempo. E, mais uma vez, agradecendo a professora Carmen e o professor Vitalino.